Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com a servidora pública Elaine Leão. Elaine, no bloco passado você estava conversando conosco sobre a necessidade de se chamar o servidor para perto e que o que foi difundido em termos de que os servidores não queriam cumprir as 40 horas não é verdade. E por que não é verdade? Então, na verdade, infelizmente... As pessoas arrumaram, nesse tempo todo, buscaram outras alternativas de trabalho. Então, exatamente isso. Por o servidor estar nesse cargo horário há 14 anos e com o salário defasado, lógico que começa a organizar uma forma de complementar a renda. Então, o problema não é não cumprir, o problema não é a lei, o problema é a forma que ela foi imposta, da maneira que ela foi imposta, com uma total falta de respeito, como se você não tivesse uma organização de vida. Então, assim, sexta-feira, na segunda você começa 40 horas. Dessa forma fica impossível. E como eu falei no bloco anterior, não respeitando as leis específicas de categorias, não respeitando o edital. Muitas pessoas fizeram concurso, tem 2 matrículas, mas no edital falava 24. Então, no momento algum, essa pessoa está com má fé e ela hoje tem que abrir mão de uma matrícula porque jogou 40. Então, é você brincar com a vida da pessoa de uma hora para outra. Isso não foi aceito. Exatamente isso que não foi aceito. O problema não é 40 horas. O problema é estar respeitando a lei específica da categoria. E discutir cada caso separado. E discutir caso separado, ouvir o servidor, dar um prazo maior para que ele possa se organizar. Foi isso que nós pedimos, um prazo maior. Você me fez a pergunta sobre o que foi entregue e protocolado na prefeitura, né? Nós fizemos uma manifestação dia 19 na prefeitura e entrou uma comissão para conversar com o prefeito Rafael Diniz, com a equipe dele. E eu, Elaine, fiz a pergunta para o prefeito Rafael. Rafael, essa mudança de carga horária repentina, qual é o verdadeiro motivo para isso? E ele explicou que a situação financeira da cidade, que se encontra hoje, a folha de pagamento está muito alta, e que ele não tinha mais como pagar a substituição, que é a nossa hora extra, vamos botar assim. Porque na educação é RET, né, na guarda extra e na saúde substituição. E eu falei para ele, Rafael, nós sabemos aonde te ajudar no corte. Porque a verdade é que está inchada. Sim. Né? E isso foi inchado muito lá atrás. No governo do Arnaldo Viana, que a gente entende que foi um governo de excelência na saúde, né? Pelo menos, eu cheguei nesse governo, eu fiz o concurso em 2001, e eu lembro que eu falava para todo mundo, isso aqui é particular, gente, porque assim, eu vi uma saúde em excelência. Mas tinha-se muitos contratados. E em governos anteriores também. Então, foram criados cargos em outros governos anteriores, foram criados cargos que realmente não eram necessários. O PU de Guarulhos, por exemplo, tem rouparia à noite. Rouparia à noite nem funciona. Então, assim, o servidor sabe qual é o setor que não funciona, que não precisa existir. Então, não é um setor operacional, né? Então, nós sabemos onde economizar. E foi aí que nós levamos a proposta para ele. Prefeito, nós sabemos onde economizar, nós conseguimos, junto com a sua equipe, criar uma escala sem substituição. E essa escala sem substituição, dando conta do serviço, atendimento bom, sem prejudicar em nada a população, porque eu acho que o servidor público tem que pensar nisso o tempo inteiro, que ele está ali para servir a população. Nós conseguimos fazer essa escala sem mexer na carga horária, já que o motivo é financeiro. E na hora o Fábio Bastos falou, Elaine, gostei da ideia, então vamos fazer essa escala e vamos testar. E o prefeito Rafael nos deu até o dia 25 para entregar. Nós corremos muito, fizemos a escala, passando para eles, quais são os setores que podiam ser cortados, onde economizar. Os servidores ajudaram, cada unidade foi fazendo junto com os servidores, eles ajudaram. Entregamos a proposta que seria com corte total de substituição dessas categorias e sem alteração da carga horária, que foi o que nós entendemos que seria bom para os dois lados, porque se o problema é financeiro, eis a solução. E se o nosso problema é salário defasado e uma complementação, também já tinha solução. Claro. E nós entregamos, mas infelizmente isso não foi aceito. Nenhuma das hipóteses apresentadas? Não. Infelizmente, a conversa de 19 foi que seria testado, ele deixou bem claro assim, eu vou testar, eu não estou prometendo que eu vou fazer virar lei às 30, porque primeiro eu vou testar, mas se der certo,
Se a população não for atingida, nós vamos fazer virar lei 30 horas, como foi feito com a enfermagem. Mas, infelizmente, quando nós retornamos com a escala, a resposta já era não. E vocês fizeram o protocolo junto, a Secretaria de Saúde, informando? Sim, eu mesmo protocolei, acho que no dia 26 ou 27, eu protocolei na Secretaria de Saúde informando que a escala tinha sido entregue para o Tony, para a Lara. Agora, Elaine, vamos falar um pouquinho da representatividade de vocês. Qual é a relação hoje verdadeira do servidor público com o Ciprozep? Infelizmente, o histórico do sindicato com o servidor é muito ruim. Eu acho que não é nem de hoje, né? Assim, é um histórico. Se nós estamos hoje com salário defasado, é porque quem deveria estar brigando não estava brigando. Se nós chegamos onde chegamos, é porque não vem tendo uma luta. Eu uso muito, por exemplo, sindicatos bancários. Né? Eu já vejo eles anunciando uma greve em setembro, vem aí. Porque é uma negociação onde, infelizmente, a atual gestão de hoje me representa e eu não vejo ela brigando. Nunca vi. Nem com o governo anterior, nem com o governo de hoje. Mas o Ciprozep não presta conta a vocês do que foi gasto, do que recebe? O Ciprozep tem algum convênio com a prefeitura? Como é que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Prestação de conta é uma coisa que nós sonhamos. O Ciprozep nunca prestou conta? Você tem uma noção, eu tenho vários protocolos que eu solicito a prestação de conta e nem é respondido. Você tem noção da verba que o Ciprozep recebe? E como é que ele é nutrido? Ele vive de dinheiro oriundo da onde? O Ciprozep ele tem 6.500 sindicalizados. Teve um pouco de perda no ano retrasado, em 2015, quando nós não tivemos reajuste por insatisfação. Eu acredito que agora deve estar com uns 6.300 por aí. A nossa mensalidade, descontada direto no contra-cheque, a prefeitura repassa. É anuidade de 33, mais ou menos. Isso gera 200 mil ao mês, né, na média. Nós temos um plano odontológico, um benefício obrigatório, que nós nem concordamos, por ser obrigatório, que tem um gasto, e pelos nossos cálculos, já que a gente tem que calcular, porque ninguém tem uma noção exata, resta 140 mil, mais ou menos, para poder ele estar trabalhando por mês. E eu acho que não só a prestação de contas. Mas nunca teve prestação de contas para o servidor? Eu estou há pouco tempo, eu me sindicalizei, na verdade, por insatisfação em 2015. Eu era sindicalizada na época do Leilson, mas infelizmente tive que sair até por segurar sua renda, eu tinha que fazer empréstimo e acabei saindo para poder liberar a margem no contra-cheque. Em 2015, quando eu entendi que eu precisava do sindicato para lutar, eu fui me sindicalizar. E eu encontrei nada. Encontrei pessoas dizendo que tem que ter diálogo. E o servidor já não aguenta mais tanto diálogo. Mas o Ciprozep hoje, ele consegue ser resolutivo em algumas coisas? Infelizmente, em nada. Até mesmo, nós tivemos uma assembleia, não sei se seria uma próxima pergunta em relação ao estado de greve. Eu vou fazer, mas você pode adiantar. Nós tivemos uma assembleia na quarta-feira, que foi uma assembleia que teve que ser clamada, implorada pelo servidor, forçada nas redes sociais, porque nada que o servidor pede ali tem resposta. O Ciprozep, eu até falei isso na Assembleia, ele é tardio demais de suas ações, ele faz depois que nós já fizemos, e solução é uma coisa que eles não nos apresentam. Elaine, ano que vem já é ano eleitoral, de novo, porque muita gente acha que as eleições são de 4 em 4 anos, na verdade são de 2 em 2. O que você vislumbra para o ano que vem? Uma eleição muito difícil para os detentores de cargo político, uma eleição que não vai ser muito dada importância devido a outros problemas, ou você acha que nós teremos sim uma eleição tão acirrada como as outras? Eu espero que seja uma eleição bem acirrada, espero que o cidadão ele preste muita atenção na hora de votar, porque como não tem como a gente ficar só no município, a nível de país, já está sendo votado várias reformas
E nós temos que ficar de olho naqueles deputados que estão votando, estão lá longe, mas estão votando contra a gente ou a favor. Né? Então eu espero que a população preste muita atenção. Se depender de mim, eu vou lembrar de cada rosto que votou contra o trabalhador, contra o cidadão. E eu acho que tem que ser bem encerrada, tem que ser que a gente possa prestar muita atenção na hora de votar no que vem. A eleição de vereador, ela é um pouquinho mais amarrada, né? Porque infelizmente está muito aqui pertinho, é colega do meu colega, e isso... Você tem um primo, tem um amigo, tem um irmão. E essa já é uma eleição mais folgada, assim, eu fico até... Mais solta. Mais solta, né? Eu fico até... fico mais esperançosa que dessas vezes as pessoas votem melhor. Porque com essa coisa de vereador muito perto, as pessoas votam muito por amizade e esquecem do principal, que é a função do vereador, né? Pois é, eu acho até interessante você ter tocado nesse assunto, que é de pouco conhecimento, né, o que o vereador faz, qual a função que ele faz, o que ele recebe. Por exemplo, muita gente tem uma impressão que o vereador tem 13º. Você sabia que não tem? Não, realmente nunca procurei saber. Você sabia que o vereador não tem verba de gabinete? Mas você abriu mão? Não tem, não existe. Não tem. Não existe. Não deu tempo nem de abrir mão, porque não tem. Então são coisas pequenas que às vezes desgastam na pseudo-hipótese de ter. Por isso que eu sempre fiz questão de fazer alguns lives, fazer alguns artigos, sempre explicando a competência. Engraçado é igual que o vereador que vai, por exemplo, na rua tal e fala assim, eu vou asfaltar essa rua. O vereador não asfalta a rua. Né? Exatamente. Ele é uma ponte que liga os anseios da população com o Poder Executivo. Então são coisas pequenas, mas que fazem com que a pessoa se engrandeça também. Entende? E a missão lá é uma missão muito difícil porque há um sistema, né, montado de muitos anos que não é fácil ser desmembrado. Então, vou te retornar uma pergunta. As pessoas falam muito que cabine de emprego, né? Na minha visão, né, que estou de fora, que assim, vocês têm vários assessores e isso é uma realidade? Não, como é que funciona a questão de assessoria? No portal da transparência mesmo, da Câmara, existe lá a nomenclatura, né? Existem os servidores CC1 e os assessores CC2. Cada gabinete ele tem direito a 5 assessores, né? Só que há uma diferença entre ser assessor e ser assessor. Por exemplo, os assessores que trabalham comigo, por exemplo, nós tivemos um cuidado muito grande de colocar ponto, né? Então os assessores chegam nos seus horários, assinam os seus pontos, cumprem a sua carga horária e no final do dia assinam o ponto e saem. Então eu acho que é uma conduta importante para valorizar o subsídio que nós recebemos, até porque todo o dinheiro que vai para a Câmara para custear a estrutura, ela é oriunda da Prefeitura que recebe de vocês, né? Então o ponto final da satisfação é justamente o servidor, é a população. E eu sempre fiz muita questão de deixar isso muito aberto, porque desmistifica muita coisa. Agora, o deputado já tem algumas regalias maiores que poderiam até já ser um pouco discutidas. Parece que você morar tanto distante um pouco da sua base, né? Você tem uma verba, você tem isso, você tem aquilo. Em Brasília, então, dá mais ou menos R$130 mil por mês. Não que ele receba, mas ele tem direito à passagem, ou apartamento funcional, isso tudo somado dá um valor muito alto. Mas aqui em Campos, é até bom você tocar essa pergunta, nós não temos nem 13º e nem verba de gabinete. Elaine, agora vamos conversar um pouco mais com você sobre questão política também. De quanto em quantos anos ocorrem eleições para o sindicato, né? Porque acho que o grande lance dos sindicatos é serem oxigenados, né? Eu acho que o sindicato, quanto mais oxigenação tiver, melhor. E é isso que faz com que a categoria cresça. Fala um pouquinho do processo político de um sindicato, no caso aí do Ciprozep. Como é que funciona tudo isso? O estatuto, infelizmente, no Brasil a gente tem uma liberdade sindical. Então, cada sindicato ele cria o seu estatuto. Lógico que existe uma Constituição, ele tem que fazer dentro de um padrão, mas ele tem uma liberdade de fazer o seu estatuto. No sindicato, no Ciprozep, por exemplo, a eleição é de 4 anos. Isso não seria uma normalidade, tá? Dentro de uma normalidade a nível de país, seria de 3 em 3 anos o correto, mas como existe essa liberdade, lá é de 4 anos.
Infelizmente... No caso, esse grupo que se encontra hoje administrando... Já está no segundo mandato. Não, eu sei, mas do segundo mandato já está no primeiro ou no segundo ano? Eles já estão finalizando, graças a Deus. A eleição é quando? A eleição em janeiro de 2018. Tá perto. Tá perto. E eu acho, inclusive, isso é um assunto que nós temos que até levar para a população, para os servidores, né? Porque eles estão tentando alongar o prazo. Já são 4 anos, ainda querem levar até 2020, através de assembleias e, enfim. Eu até brinco, a gente não entende qual é o medo da democracia. Vamos enfrentar a urna, porque isso é válido, né? Claro. Eu acho que quem tem medo da urna, alguma coisa tem de errado. Então, sem medo de urna, vamos para a eleição do sindicato. Com certeza o servidor está esperando ansiosamente que chegue janeiro de 2018. Mas, então, nós temos a próxima eleição em 2018. E como é que as pessoas, o servente, logicamente, só pode ser candidato quem é servidor público efetivo, né? Como é que funciona esse credenciamento? É uma candidatura, são avulsas, elas precisam ter uma chapa composta, como é que é isso? Segundo o estatuto, são 32 nomes para formar uma chapa. Existem algumas regras, que é você já ser sindicalizado há mais de 2 anos, você frequentar as últimas assembleias. Eu acho assim, em relação a frequentar a assembleia, eu acho muito justo, porque é muito ruim você criticar sem participar. A pessoa o ser humano é um pouco complicado, então vai criticar sem nunca ter ido lá. Eu me sinto muito à vontade para criticar a atual gestão do Ciprozep, porque eu participo. Porque há 3 anos que eu não falto, acho que eu faltei uma assembleia porque eu estava de férias e eu não estava na cidade. Mas eu acho que para você criticar, você tem que estar dentro, tem que participar e ver qual é o erro. E agora, né, nós temos que ter 2 anos, né, de sindicalizados, não pode ter faltado as últimas assembleias e tem que ter 32 nomes na chapa. 32 nomes dentro dessa Se você, por exemplo, você quisesse ser candidato, você estaria apta? Sim. E a estrutura é formada do quê? É presidente, vice, tesoureiro, contador, como é que é isso? Assim, os principais, não os 32, né? São 7 pessoas na direção executiva, né? Que é o presidente, vice-presidente, diretor financeiro, diretor de patrimônio. E por aí vai. Por aí vai, são 7. Se você tivesse na qualidade de servidora, né? Já que você é ativa e participa de todas essas discussões dentro do sindicato, de 0 a 10, qual a nota que você daria hoje à atual gestão e por quê? Bom, eu conseguiria, se eu pudesse tirar dessa avaliação, eu ia tirar o Alexandre Crespo, porque é um diretor que eu tenho admiração. E para o restante eu não consigo dar nenhum, nem nota 1, assim. Primeiro que é a forma que maltrata o servidor. Se você pegar as últimas assembleias... Quando você fala maltrata o servidor, você está se referindo a quê especificamente? Assembleias parecidas com a que teve na Câmara na última quarta-feira, com brigas, bicos, chutes. Nós temos lá... Chega a esse ponto? Chega a esse ponto. Se você colocar alguma coisa que ninguém concordou, da briga mesmo, é agressão física, o negócio é muito complicado. Quando se não chegar até a agressão, simplesmente o presidente acaba com a assembleia, vira as costas e vai embora, sem finalizar. Levanta e vai embora. É grito, é dedo na cara, servidor sendo literalmente maltratado se não concordar. No estatuto tem um artigo que fala que se o presidente entender que você tem espírito de discórdia, se ele entender que você tem espírito de discórdia, ele pode expulsar do sindicato. Assim, até uma análise subjetiva. Até uma coisa. Então, assim, ele entende esse espírito de discórdia quando você discorda dele. Eu não concordo. O atual presidente é quem mesmo? Sérgio Almeida. E é o que até nos deixa muito preocupada, na verdade, por quê? Eu fico muito preocupada porque o Sérgio Almeida ele é irmão do Fábio Almeida. E aí Fábio Almeida é suplente do Marcão. E aí eu vejo que existe um total interesse do sindicato em não queimar o governo e não... Porque, infelizmente, sindicato e governo, eles precisam negociar, mas eles estão lá opostos. Não tem como andar junto, literalmente, se você não tiver numa negociação boa. Então, o diálogo é se estiver bom para os 2 lados. Claro. Né? Porque o sindicato, ele é o servidor. Então, o patrão e o servidor andam juntos se estiver bom para os 2. Mas se não tá bom, se tá bom só para um, não tem jeito, é um para cada lado.
E eu fico na dúvida se vai existir um para cada lado, já que é interesse do sindicato, que, né, o Marcão se reeleja e aí o Fábio vai para vereador. Fico na dúvida se vocês vão conseguir separar isso. Eu espero que sim, que fique bem separado a política do sindicato nesse momento. Perfeito. Estamos aqui com a servidora Elaine Leão, vamos ao intervalo e já voltamos.